em nome daquele que nos dá um presente, o presente da vida eterna. Amém. O que é a vida humana, pastor? Eu vi essa frase muitas vezes nos últimos dias. Na última quinta-feira, mais uma vez, alguém me ligou e ao telefone, com a voz meio engasgada, disse assim: pastor, o que é a vida humana? O meu familiar há poucos dias estava comigo, cheio de saúde, cheio de vida. E agora está entubado na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. O que é o ser humano? O que é a vida humana? A vida presente é frágil. Mas eu desconfio que às vezes nós esquecemos dessa realidade. Há um tempo atrás, quando a vida era mais simples, e aí eu vou falar de coisas que eu nem vivi nesse momento, mas que pessoas queridas me contaram. No interior, quando morria alguém, a igreja da localidade fazia um toque, tocava o sino, aquilo retumbava na região, e as pessoas já sabiam, já conheciam aquele toque, e se estivessem lá trabalhando no campo, ou artesanalmente fazendo alguma coisa, paravam, se olhavam e perguntavam: quem será que morreu? Meu filho, minha filha, vai até a igreja e vai ver quem faleceu. Ou mesmo se a localidade fosse maior e não teria como especular quem faleceu, porque o falecido seria um estranho, ainda assim, aquele toque lembrava: tem uma família chorando nesse momento. Vai ter um lugar, a mesa, a menos sendo ocupado. E vai ficar o vazio, vai ficar a saudade. Me disseram até há poucos dias que às vezes se fazia um cortejo carregando o caixão pela cidade e as pessoas se viam obrigadas a parar o que estavam fazendo. Algumas juntavam as mãos, outras tiravam o chapéu como uma espécie de respeito àquela situação. Eu não estou dizendo isso para que a gente queira voltar a ritos do passado. Ainda assim a reflexão e aquilo que os ritos faziam é importante. Estou mencionando essas coisas para que você perceba que talvez hoje há um perigo de se banalizar a morte. Nós ligamos a TV ali, sentados no sofá, esticados na poltrona, e de repente aparecem números de mortos. Números da pandemia, estatísticas, tendências. E quando isso faz parte do dia a dia, isso dói, eu sei que dói, em todos, mas pode haver o risco de se banalizar a situação, ou até mesmo de se cair na tentação diabólica de desprezar, de banalizar a dor e a lágrima do outro. É por isso que é tão importante, nesse momento que nós vivemos, como humanidade, como seres humanos, parar e ouvir sobre aquilo que Deus faz quando falta alguém na mesa, quando fica um vazio e parece que tem um buraco aqui no coração. O que Deus fez pelo ser humano? O texto bíblico que nós ouvimos há pouco, texto de Efésios, fala dessa realidade, da fragilidade da vida presente, da morte, para apontar para aquilo que é o problema mais profundo do ser humano. Diz assim no texto bíblico, Efésios 2, versículo 1: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Nota então que a palavra de Deus usa essa realidade tão difícil para falar de uma outra realidade, diretamente ligada com a realidade da morte física: o estar espiritualmente mortos. O que quer dizer isso, pastor? Eu tenho vida. Ora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá para o começo da história da humanidade, o ser humano sim foi criado com uma vida completa. É dito que depois de formar o ser humano do pó da terra, Deus lhe sopra vida. Quer dizer que o ser humano, na sua condição original,
lá no começo, no seu estado original, melhor dizendo, tinha uma vida forte, pulmões cheios de ar, vitalidade e relação com Deus, o Criador. Vivia na presença dele. E isso muda depois que o ser humano dá ouvidos às palavras que disseram o contrário do que Deus tinha dito. As palavras que disseram assim: não, vocês não vão morrer, vão ficar iguais a Deus. As palavras do pai da mentira. Tendo ouvido isso e desobedecido a Deus, aí vem a tragédia. A morte entra na criação de Deus e entra com força para aquele primeiro casal. O pessoal lá de Interlagos, que já me ouviu várias vezes, sabe que eu sempre repito isso. Aquele casal que acreditou que a desobediência a Deus não traria a morte, esse casal viu a morte entrar da pior forma na sua família. Quando viu um filho amado matar o outro filho amado, quando um irmão mata o outro, Caim mata Abel, Caim tira o fôlego da vida física de Abel. E isso porque o ser humano tinha perdido a vida espiritual, a relação com o Criador, aquela vida plena. Isso se perdeu. E é por isso que hoje, século 21, não importa a cor da sua pele, não importa o valor no seu contra-cheque, ou se você nem tem um contra-cheque porque não tem trabalho. A fragilidade da vida presente é a realidade de todos nós. E por isso ninguém está livre. Nem aquele que ouve, nem o que fala, nem o que vai à igreja e nem o pastor. Ninguém está livre de ver a sua vida frágil indo embora, o oxigênio acabando, e ter a vida mantida pela ajuda de aparelhos. E de repente ali, numa aparente situação de ausência de todos ao redor e isolamento, dar o seu último suspiro. É isso que está presente quando pessoas ligam preocupadas e dizem: o que é a vida humana? Quando nós olhamos uns para os outros e nos perguntamos: e agora? Como vai ser o amanhã? Mas escute bem como esse texto da palavra de Deus continua. A boa notícia de Deus para nós diante de tantas más notícias do dia a dia. É dito assim: depois de falar da nossa situação física, de espiritualmente mortos, o que nos levou também à morte física, é dito o seguinte: mas a misericórdia de Deus é muito grande. Eu vou repetir: a misericórdia de Deus é muito grande. E aí continua: o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Eu vou repetir: Ele já nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. E aí vem uma parte que muitas pessoas conhecem muito bem: pela graça de Deus vocês são salvos. E depois enfatiza isso, para que mesmo naquelas horas que só vem notícias ruins, que o seu coração guarde e se apegue em confiança a isso hoje. Repete o seguinte: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Isso quer dizer para nós hoje, no século 21, que a vida humana, a vida presente é frágil. Mas Deus dá a mim, dá a você em Cristo a vida eterna. E isso muda todas as coisas. Se nós olhamos para o texto de João, que o pastor Mateus leu há pouco, texto do capítulo 3, a gente precisa entender o seguinte: que o texto começa com a pergunta de uma pessoa altamente religiosa. Ela diz assim para Jesus, uma pergunta para Jesus: como é que eu posso ver o reino de Deus? E Jesus diz que é preciso nascer de novo. Um nascer que eu não consigo dar a mim mesmo, mas vem de fora de mim, pelo poder da água e do Espírito, Jesus diz. E aí vem, na sequência, as palavras que nós vamos ouvir novamente.
fazendo uma referência a uma história do Antigo Testamento, em que sobrevivia aquele que fazia o que Deus tinha dito, com respeito a olhar para uma estaca com uma serpente que Moisés colocou entre o povo. Fazendo referência a essa história, é dito o seguinte: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Eu vou repetir isso aqui, porque às vezes nós tendemos a esquecer. Deus mandou o seu Filho não para julgar, mas para salvar e para entregar como um presente a vida eterna. Há quem diga, eu não quero, eu passo. Há quem talvez olhe para esse presente e pense, mas o embrulho não é tão bonito. A vida continua tendo sofrimentos, dores. Eu não quero. Eu quero talvez só o papel de presente que é bonito. Mas o conteúdo é uma vida que já começa com o batismo, pelo ouvir do Evangelho, e não acaba mais. O presente da vida eterna. E isso quer dizer que nas horas difíceis, nas horas de medo em que você percebe a sua fragilidade humana, nessas horas, esse presente continua sendo verdadeiro. Esse presente de vida em abundância, que aqui ainda, no presente momento, é frágil e vai ter um fim, quando teremos o último fôlego, aqui, ainda assim é uma vida na presença daquele que é o Senhor da vida. Isso quer dizer que através de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, por meio da fé em Cristo, essas horas mais difíceis nunca são vividas sozinhas. Mesmo que alguém que você ama e partiu em Cristo, pode ter dado o seu último fôlego numa UTI aparentemente sozinho, o Senhor Jesus estava presente. Não precisa uma pandemia para nós percebermos isso, mas ela de fato faz com que a gente reflita sobre isso. Talvez passaremos muitos de nós ilesos diante disso, mas não importa. A vida presente, ela é frágil. Mas Deus nos dá em Cristo o presente da vida eterna. E isso quer dizer também que quando a tua hora chegar, no teu último fôlego, é um perder do fôlego com aquele que soprou vida em abundância e depois vai te receber no reino dele. Isso quer dizer também que se numa casa talvez um lugar ficou vazio à mesa porque alguém partiu, quem partiu em Cristo já ocupa um lugar na mesa com aquele que é o anfitrião, o Senhor Jesus à ponta dessa mesa. Uma conclusão errada disso tudo é pensar assim, bom, se a vida é eterna e o melhor está por vir, não importa o que se vive no presente. E aqui está um erro. Erro que vem de até, diria assim, uma verdade bíblica distorcida pelo pai da mentira e leva à tentação diabólica que eu falei antes. De banalizar a morte, de não olhar com misericórdia para aqueles que choram e não respeitar aquilo que é preciso ser respeitado, para que isso não se repita e não se espalhe ainda mais, e em respeito àqueles que perderam pessoas queridas. A vida humana é frágil, e aí a gente se pergunta, o que é o ser humano? O ser humano é aquele a quem é dado de graça o presente da vida eterna. E o que a gente faz com esse presente? A gente só olha para o futuro e esquece a realidade agora? Não. Jesus Cristo, o mesmo de quem é falado agora, que veio para nos salvar, é aquele que vem trazer a vida eterna, mas quando via pessoas chorando, ele parava e curava, porque ele tem poder para isso. Ele aliviava o sofrimento, ele dava sinais de que um dia a vida não vai ter mais sofrimento. Esse mesmo Jesus, no capítulo 11 de João,
ele está diante da morte de um amigo dele e vê duas amigas, Marta e Maria, chorando. E o que ele faz não é olhar com desdém, desprezo ou banalizando a situação, dizendo, não, fiquem tranquilos que um dia nós estaremos todos juntos no céu. É dito no texto que Jesus, ele fala da ressurreição e a vida por meio dele, mas ele chora com os que choram. Esse é o Senhor da vida. Ele dá uma vida que é eterna a pessoas com uma vida passageira, presente e frágil. Ele se torna presente e chora com aqueles que choram. Não é sem motivo que um conselho bíblico, uma carta de Paulo, é: chorai com os que choram. Para mim, não sei se para você da mesma forma, mas para mim, esse texto nunca fez tanto sentido na vida da igreja. Tem horas que nós não temos palavras. Sofrimento não se explica racionalmente, se vive. E quando alguém pergunta, por que, pastor? A resposta não é uma explicação do porquê. A resposta é onde ele está nessa hora. E ele está bem do seu lado, porque o Deus Filho, Jesus Cristo, chora com os que choram e agora diz para a igreja: chorai com aqueles que choram. A nossa vida presente é frágil, mas Deus dá ao ser humano em Cristo uma vida que é eterna. Que Deus nos guarde nessa certeza, nesse momento tão difícil, para que possamos saber que nós temos a vida eterna já agora, e também chorar com os que choram e apontar para aquele que é o consolo para essas horas de tristeza. Amém.